começar uma matéria nova, the quantifiers, né, que são os quantificadores. Vamos lá. Vocês vão ler esse texto, How much food is there in the fridge? Vocês vão dar uma lida. E depois que vocês lerem, vocês vão fazer o seguinte. After reading the text, underline the uncountable nouns and cycle the countable nouns. Vocês vão sublinhar os substantivos incontáveis e vão circular os substantivos contáveis. Como vimos anteriormente, existem algumas expressões que podem nos ajudar a falar de quantidade. Elas são mais utilizadas quando não podemos usar números para quantificar certos substantivos. Com a ajuda do seu professor, complete. Quando queremos indicar quantidade e não é possível utilizar números, nós usamos quantifiers, os quantificadores. Ao falarmos sobre quantidade de alguma coisa, seja contável ou incontável, usamos as expressões quantificadoras. No inglês, essas palavras são chamadas de quantifiers, quantificadores, e indicam quantidade, porção ou intensidade. É geralmente quando a gente quer utilizar um pouco, alguns, bastante, muito. Então, esses são os quantificadores. No inglês, os mais utilizados são os que vocês vão ver agora. Expressões quantificadoras, quantifiers, a few or few. Com plural, countable nouns. Quando você tem um substantivo no plural, contáveis, vocês vão utilizar a few or few. A few, um pouco, few, pouco. With singular uncountable nouns. Substantivos no singular, incontáveis. A little, little. Um pouco ou pouco. Nota-se que os dois, né, os quatro, na verdade, têm o mesmo significado. Só que um a gente usa quando são substantivos contáveis e os outros a gente usa quando são substantivos incontáveis, certo? Lembre-se de que, ao utilizar a expressão few sem o artigo, a ideia é de um número bem reduzido de coisas. Ao utilizá-la junto ao artigo, a ideia é de alguma quantidade. Vamos ver os exemplos. I have few bottles implica em um número bem reduzido de garrafas. Eu tenho poucas garrafas. I have a few bottles implica numa quantidade maior que o exemplo acima. Eu tenho um pouco de garrafas. Então, até quando a gente faz a tradução é diferente. A few bottles. Eu tenho poucas garrafas. I have a few bottles. Eu tenho um pouco de garrafas. O uso de little e a little deve seguir a mesma especificação, acima. Ao utilizar a expressão little sem o artigo, a ideia é de um número bem reduzido de coisas. Ao utilizá-la junto ao artigo, a ideia é de alguma quantidade. É semelhante ao a few, só que a few ou few para substantivos contáveis. A little ou little para substantivos incontáveis, ok? Vamos continuar. How much or how many? How much? Vamos utilizar para substantivos no singular incontáveis. How many para plural, contáveis. Por exemplo, how much money do you have? Quanto de dinheiro? Eu conto dinheiro, gente. Eu não conto um dinheiro, dois dinheiros. Eu conto as cédulas. Então, por isso que eu vou utilizar o how much, ok? How many students are there in the classroom? Quantos estudantes existem na sala? Então, quando eu consigo contar, eu vou falar um estudante, dois estudantes, três estudantes, coisas contáveis, substantivos contáveis, aí eu vou utilizar o how many. Vamos aos nossos exemplos.
How much será usado com substantivos incontáveis no singular. How much milk do you want? Quanto de leite você quer? Então, leite, por ser líquido, ele é incontável. Eu não vou contar 1 leite, 2 leites. Eu vou contar o litro de leite. How much money? Ó, o exemplo que eu dei lá no início. How much money do you need? Quanto de dinheiro você precisa? How much work do you get? Então, todo substantivo que for incontável, mas você quer saber a intensidade, aí você utiliza how much. Em oposição, how many será usado com os substantivos contáveis no plural. How many sisters does Phil have? How many days to the trip? How many books do you buy? Então, todos os substantivos que forem contáveis e estiverem no plural, vocês vão utilizar o how many, ok? Quando eu quero utilizar uma frase na afirmativa ou na negativa, eu tenho some e any. Posso utilizar tanto para contável quanto incontável? Sim, todos os dois. A única diferença que tem entre eles é a seguinte. O some eu posso utilizar para frases interrogativas ou afirmativas. Olha os exemplos. So I can say, I invited some cousins to my wedding. Eu convidei alguns primos para o meu casamento. Primos contáveis. I have some experience as constructor. Eu tenho alguma experiência como construtor, então também utilizamos com substantivos incontáveis, ou seja, experiências não se contam, não conto uma experiência, duas, então ele é incontável. E o N, gente, a gente já vai utilizar para frases negativas, tanto para substantivos contáveis quanto para substantivos incontáveis. They don't have any books. We don't have any candlelit in this area. Certo? Vamos continuar. Lembre-se de que some and any em determinados contextos possuem significados opostos. Some é usado nas sentenças afirmativas e interrogativas. Olha os que eu já disse para vocês antes. Que exprimem ideias de ofertas, offers, e pedidos, request. Any é usado em sentenças interrogativas e negativas, ok? Do you want some coffee? Tá oferecendo alguma coisa, então, some. Can I have some coffee, please? Já está fazendo um pedido, ela quer um pouco de café. Do you have any problem with that? Você tem algum problema com isso? Does he have an idea of how difficult this is? Ou seja, quando eu tenho uma pergunta que seja para oferecer uma coisa, some. Quando é uma pergunta que está fazendo um pedido, some. Quando não tem nem ofertas e nem pedidos, vocês vão utilizar o any. Próxima página. Agora vocês vão entrar nos exercícios. Vejam todas as explicações que foram dadas nas páginas anteriores e façam os seus exercícios. Qualquer dúvida, vocês me perguntem lá na plataforma, tá bom? Vocês vão utilizar o some, o any e o how many, how much, ok? Na página 33, vocês têm um texto para vocês lerem para poder responder os exercícios. Até a página, deixa eu só verificar aqui, gente, até a página 35. Então, cada texto vocês vão ter as suas devidas respostas para vocês estarem comparando e respondendo. Qualquer dúvida, é só me chamar lá na plataforma que eu estou lá para auxiliar vocês. Pessoal, tenham um bom dia e uma boa semana e até a próxima aula. Tchau, tchau!